E aí ele olhou pra minha cara, ele sentou na mesa, assim, dentro do apartamento, ele olhou pra mim e falou assim, olha, eu comecei a falar de mim, né? Porque você tá vendo que eu falo demais, né? Falo muito. E ele falou, você nem precisa me falar o que você faz, eu já sei o que você faz, eu já vi no teu currículo, eu sei da tua capacidade, eu vim aqui só para te conhecer, né? Por mim você já está contratado, depende de você. E aí, claro, né? Aceitei o emprego, assinei os contratos, ele me deu a papelada toda para aplicar para visto, inclusive preenchido já, ele me deu preenchido a papelada. Eu voltei para Auckland. Falei para minha esposa, nossa, agora vamos ter que cancelar com o cara, né? E eu, quando eu ia ligar para ele, o cara me ligou, sabe? Ele me ligou, o agenciador, né? Não o empregador, né? E falou assim, ah, é que a gente ainda tá esperando e tal, né? E eu, no telefone, eu não quis falar, sabe? Fiquei com receio de falar que eu já tinha outro contrato assinado. Ele desligou e eu no mesmo dia mandei um e-mail. Claro que mandei um e-mail dizendo que eu já, que infelizmente eu não podia esperar, que meu visto estava vencendo, né? Não ia aí fazer mais. E o cara ficou muito chateado, sabe? Muito. Ele corria atrás de mim, mas foi uma experiência não muito bacana, assim, sabe? A primeira, nada demais, mas chato, né? Muito chato isso. E aí, o meu contrato novo em Gisborne era para auxiliar também, porque eu não podia trabalhar como eletricista, eu não tinha licença, né? E aí eu apliquei o visto para auxiliar. Quando você aplica o visto, chegou acho que uma semana antes do meu visto vencer, uma coisa assim, eles me deram inteirinho, né? Porque eu já tinha aplicado, aí você tem os mesmos direitos de visto, eu estava como turista ainda, né? Não pode trabalhar, claro, né? Mas eu podia ficar até eles decidir lá o que ia fazer. E aí passou um certo tempo, eles mandaram um e-mail, olha, infelizmente, mas não demorou muito, foi tipo umas 2 semanas assim, né? Mas o visto já estava vencendo, tinha vencido, estava no inteirinho, né? Infelizmente a gente não pode te conceder esse visto. Eu tinha aplicado, eu já sabia até o visto que eu queria, que era o Work for Residence. Na época, porque eu queria trabalhar para ser residente, para ser cidadão um dia. Esse é o plano. E aí eles negaram esse visto para mim. E mais no mesmo e-mail, tu vê que o negócio aqui é tão justo, né? No mesmo e-mail eles me deram, however, a gente, no entanto, a gente pode oferecer para você o Essential Skills, eu acho que era o visto que tinha na época, era de 3 anos, né? E esse você pode trabalhar como auxiliar e pipipi, papapá, desde que você tenha, era a condição do visto, a tua licença, o teu número de licença seja liberado, tenha a licença elétrica, né? Porque mesmo como auxiliar aqui você tem que ter licença. Você não pode trabalhar nem de auxiliar sem licença. E eu disse, minha nossa, e agora, né? Aí, como a gente fala lá no sul, me caiu os boteados do bolso, né? Porque eu queria fazer, queria não, né? Era o meu plano, a minha meta era trabalhar para residência e não trabalhar, porque eu sabia que o Essential Skills ele te dava a opção de residência, mas é bem mais complexo, você tem que ter mais Tem que ter coisas, pontos, né? Tem que ter. você tinha que ter teste inglês, inclusive, que a minha esposa não ia passar no teste inglês, né? Não ia de jeito nenhum, eu até talvez passasse, mas ela não. Na época, né? Hoje ela tem qualificação na Nova Zelândia, ela tem o nível, fez nível 3 nível 4 e tudo mais, né? Mas é coisa que vai no passo a passo, demora, né? Coisa simples, né? Um tem que ir na frente, fazendo a cabeça, né? Enquanto o outro vai arrastando os outros junto, né? Mas aí a gente ficou bem decepcionado, né? Porque não era nosso plano, não era esse. Nosso plano era, mas era o que tinha e era o que eu ia pegar. E já estava fazendo os papéis já para pegar esse visto, né? Tava começando a responder. Me chega o e-mail da EWRB falando que a sua licença foi aprovada. Aqui, a licença provisória com um monte de requisitos lá, mas já tinha um número. Com esse número, né, eu me qualificava para ter o Work for Residence, né? E aí eu respondi no mesmo dia, foi uma coincidência, assim, né, veio os dois e-mails, né? Eu respondi para a imigração que já e mandei o número e o e-mail, né, em anexo, né? Que eu já tinha licença e que eu queria o Work for Residence, né? E aí a imigração você sabe como é que é, né, cara? Eles não, quando eles fazem alguma decisão, eles não te falam. Eu não sei se até hoje, talvez hoje como é eletrônico, as coisas tudo online, talvez seja diferente, mas na minha época era tudo papel, né? Tava começando a opção online, então quem quisesse podia fazer online, mas o forte era o papel. E eles mandaram um e-mail dizendo que eles tinham mandado uma carta. E isso era uma sexta-feira. E claro que eu não ia receber essa carta até a segunda, no mínimo, né? E aí eu não sabia o que tinha naquela carta, sabe? E claro que passou alguns dias depois do meu e-mail, que foi a semana toda, eu acho. E na sexta eles mandaram essa carta, esse e-mail. E a gente ficou naquela, né? Nossa, o que vai vir, né? O que não vem?
Aí chegou a carta, estava aprovado o Work for Residence, né? Aí a gente pegou, encheu o carro. Eu tinha comprado bicicleta, vendeu bicicleta. E vendeu a bicicleta. No mesmo dia roubaram a bicicleta da pessoa que a gente vendeu. Em Auckland, Auckland é cruel, né? Auckland é complicado, né? Sabe? Eu nunca tinha sido roubado no Brasil. Em Auckland, eu vendi a bicicleta, fui entregar para uma brasileira, né, que a gente conheceu em Auckland. A brasileira pegou a bicicleta, ela botou a bicicleta com um cadeado num daqueles coisas de trancar a bicicleta lá e foi fazer não sei o que. Daqui a pouco ela me liga. Tava no shopping, eu e a minha esposa, apavorada, chorando que tinham roubado a bicicleta nossa, foi um rolo do cão, mas essa é outra história, não vem muito ao caso, né? Não vem muito ao caso. O interessante é que, além de roubar a bicicleta, ela sentou no banco para ligar para a polícia lá e ela perdeu a carteira dela no mesmo dia, sabe? E perdeu a carteira no banco, ela saiu, alguém pegou no banco, a gente teve que ir na loja, naquela JB Wi-Fi, Hi-Fi, uma coisa assim, para ver que tinha uma câmera lá. E na câmera os caras viram que uma pessoa pegou e levou embora. E a gente saiu procurar em lata de lixo para ver se tinha. Porque as pessoas roubam, né? As carteiras e jogam os documentos. Que estavam os documentos dela lá. Pega o dinheiro e joga os documentos fora. E a minha esposa achou numa lata de lixo, num beco lá de Auckland, a carteira dela. Foi um rolo aquele dia, sabe? Mas a gente se livrou das bicicletas. Vendeu as bicicletas. E aí começou a botar as coisas e roupa dentro do carrinho nosso do Toyota, né? Que a gente tinha comprado de um brasileiro que tinha ido embora pro Brasil. De volta pro Brasil, né? E é o que a gente tinha para ir embora. A gente não tinha mais nada de dinheiro. Tinha pouco dinheiro. Tinha um pouco, dava para se manter e tal, né? Eu tinha pago acomodação em Gisborne por 3 semanas, né? Até porque a gente não conseguiu casa. Gisborne até hoje é um problema para conseguir casa lá, né? Aí a gente conseguiu, a gente alugou num camping ground, né? num camping, uma cabine lá dentro do camping, assim, paraíso, né? Tatapura alguma coisa que é. A gente viveu 3 semanas em frente ao mar, assim, vivendo no paraíso, literalmente. O problema de lá é que não tinha celular, não pegava celular, eu precisava de contato com as pessoas. Tinha Wi-Fi, né? Do camping e tal, mas não tinha celular. E aí a gente encheu o carro, a minha filha foi encolhida num canto, porque era tanta coisa naquele carro que a gente estava levando, e foi-se embora para lá. No meio do caminho tem o Gorges, né, que é a serra entre o Potiquia e Gisborne. O carro quebrou no meio da serra. Assim, aquela fumaceira quebrou o carro. Eu disse, nossa, eu sabia que essa desgraça aqui não ia aguentar até lá, porque são de Auckland a Gisborne são 6 horas e meia de viagem. É uma viagem enorme. E assim, as ruas, você sabe como é que é aqui, você põe no GPS, ele te diz 4 horas de viagem. Você pode botar 3 horas a mais ali, né? Porque o GPS, ele não sabe como que é o tanto de curva que a gente tem aqui. Não é que no Brasil que você tem 4, 8 faixas, que você vai, o limite é 110 e todo mundo anda 150 e ninguém dá bola, né? Aí, voltando pro carro, né? Quebrou o carro no meio do caminho. Uma coisa impressionante também aqui é como as pessoas se ajudam, né? Porque o carro parou parei no acostamento e, claro, fui olhar, abriu a tampa do capô, ver o que está acontecendo, né? E fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, porque esses carros é tudo fechado hoje em dia, tudo, mesmo os antigos aqui que são japoneses, né? Você não enxerga lá naqueles carros, não é um Fusca que se abre e vê tudo lá dentro, né? E aí começou a parar um carro atrás do outro, parar para perguntar se eu precisava de ajuda, se você precisa de água, ou você precisa disso, precisa quer uma carona. Uma vergonha assim enorme, porque a gente não está acostumado com isso no Brasil, ninguém para ninguém no Brasil, você está encostado e não sabe se vai te roubar ou não, né? E eu tinha um daqueles, antes de vir eu sabia que a viagem era longa, eu contratei um daqueles roadside assistance, né, que te dá direito a guincho o principal guincho, que eu sabia que aquela coisa podia quebrar no meio do caminho. E aí eu liguei para aquele negócio lá, eu fui subir num lugar que tinha um pouquinho de sinal lá de celular e consegui contato. Ninguém me entendia o que eu estava falando do outro lado. Eu não consegui passar o número eu não sabia nem onde eu estava, na verdade. Eu disse, como que eu vou explicar? Estou no meio de algum lugar. Aqui você não tem aquelas placas na rua assim, indicando quilômetro tal, quilômetro XYZ, não tem aquelas placas. Depois disso eu aprendi como me localizar aqui, né? Uma coisa que, se você não presta atenção, na verdade tem números na estrada, né? Só que é tão pequenininho que ninguém olha. É um pau de vassoura, aquele escravo do lado lá com um número, né? E aquilo que te localiza, né? Porque no meio da serra não tem nem casa que você possa dizer, eu estou no número tal, que lá é a States Highway
alguma coisa, esqueci o nome da highway lá, que vai para Gisborne, né? Mas o foco é que não, ninguém me entendeu no telefone. Não consegui explicar nada, nem o número da minha placa do meu carro, não consegui explicar. É de tão complexo que é o negócio. E eu estava aqui há 3 meses já. E aí eu fico impressionado porque tem muitas pessoas que vêm para cá, em 3 meses elas estão falando inglês fluente, sabe? Você vê no Facebook escrevendo tudo em inglês, você vê. Eu não entendo isso, porque até hoje eu tenho dificuldade. Eu já dei aula em faculdade e continuo tendo, principalmente com certas pessoas, você olha, você acha que eles são nativos daqui, não são. São gente que veio para cá também e aprendeu inglês aqui, é difícil às vezes, a comunicação, né? Então, voltei pro carro e falei pra minha esposa, assim, olha, eu não consegui dizer nada, não consegui, a pessoa não me entende, né? Não... E começou, continuou a parar carro. Aí eu dizendo para as pessoas, não, eu não preciso de nada, mas na verdade eu precisava de que alguém fosse lá e me tirasse de lá, mas como, não sei, eu não conseguia pedir alguma coisa, né? Fechei o capô do carro e saiu todo mundo de perto do carro e fomos para embaixo de uma árvore que tinha meio que escondido, que os carros passavam e não via gente. E pensar o que a gente ia fazer, porque era um carro para atrás do outro, não dá nem pra gente pensar o que ia fazer. E aí eu disse, vamos ter que conversar com alguém, porque não tem outro jeito, né? Eu tentei ligar de novo, na verdade, né? Tentei ligar de novo e não deu, não funcionou. Não consegui me comunicar, me expressar no telefone. E a gente voltou pro carro, e aí parou um carro, assim, deu tipo 5 minutos, parou um carro de novo, né? E era um americano que estava viajando, turista, e eu consegui pessoalmente eu me comunicava bem, sabe? Mas no telefone não ia. Era um negócio. Hoje é tudo tranquilo, né? 8 anos depois. Mas na época era muito difícil, né? E ele perguntou: você precisa de alguma coisa? Preciso. Né? Eu preciso sim, eu preciso que você ligue pro meu seguro, porque eu tentei ligar e não consigo falar com o seguro. Os caras não entendem, não me entendem. E o cara pegou o celular dele, ele não me pediu o celular, não pediu nada. O celular dele, qual que é ele pediu o número, eu mostrei pra ele o número. E ele ligou e ele falou 3, 4 palavras. Ele disse: não, tá pronto, o guicho tá vindo. Eu disse, meu Deus, como que pode isso? Não é possível. Eu tentei, sabe que você tentar no telefone tipo 10 minutos, tentar passar uma informação, você não consegue passar. E é tão frustrante aquilo, sabe? É tão decepcionante, né? Me deixar tão chateado com aquele tipo de coisa, não conseguir me comunicar, né? Bom, aí o guincho veio, botou o carro em cima, foi todo mundo dentro do guincho embora, levou nós até... ele perguntou se queria que ele largasse. Eu disse, não conheço nada aqui, né? Você pode deixar esse carro na oficina, em alguma oficina que você conheça, aí largar a gente lá nesse lugar, né? E o cara fez isso. O cara largou o carro na oficina, era final de semana que a gente estava vindo também, na frente da oficina, e largou a gente lá e era longe pra dedéu da cidade, sabe? Esse camping é bem longe. Levou nós até lá, ajudou eu no check-in lá, nós ali no check-in no camping, né? E assim, sabe, eu jamais ia esperar aquilo, né? Todo dia era novidade pra mim, pra nós aqui na Nova Zelândia, né? Enquanto isso, eu pulei uma história. Será que a gente pode voltar de novo? Porque voltou só uma filha minha pra cá. Eu deixei os outros 3 filhos no Brasil. Eu tinha uma casa, voltando atrás, abrindo um parênteses aí, onde estavam os outros filhos, né? Eu tenho filhas gêmeas, né? Então, o meu filho mais velho, ele estava casado com uma menina lá, juntado com uma menina em São Paulo, morando na minha casa em São Paulo. Eu estava em Minas, eu tinha comprado uma casinha em São Paulo já, né? Em Sumaré, interior de São Paulo, né? E aí, a gente foi, antes de mudar para Nova Zelândia, que realmente estava pronto para vir, faltava só vender a caminhonete, nossa, né? A gente foi para lá e organizou um quarto para elas lá, montou tudo bonitinho, e elas ficaram com meu filho lá. Meu filho, na época, não queria vir para cá, para Nova Zelândia, só elas que iam vir. E aí elas ficaram lá, a gente, claro, continuava mandando dinheiro e tal, né? E pagando tudo, elas estavam estudando lá, elas não chegaram a terminar o segundo grau no Brasil, não deu tempo. E aí a gente veio pra cá, chegou em Gisborne, foi pro camping, aí comecei a trabalhar, tudo diferente, tudo maravilhoso, as pessoas muito, até hoje, extremamente amigáveis, pelo menos todos os empregos que eu passei, eu não tenho nada que falar assim de ruim, né? Tudo bom, sabe? Tudo maravilhoso. Tive um aprendizado enorme. Eu vou te dizer, a minha qualificação no Brasil aqui, para começar, a gente aqui é tudo madeira, né? Até os prédios são feitos de madeira, né? Não é, e no Brasil é tudo concreto. Então as leis são todas diferentes aqui, né? Quando eu apliquei para minha licença, recebi a licença, que eu te falei que veio um monte de vários requisitos, né? Eles me deram uma licença provisória com validade de 1 ano. Não era uma licença full,
Eu tinha que trabalhar sob supervisão de uma pessoa, de um eletricista que tivesse licença full, né? Supervisão entre aspas, que eu sempre trabalhei por minha conta, né? Porque é só, você tem que cumprir o que eles pedem, né? Na época eu conversei com o meu gerente da empresa que eu peguei, como que faz para renovar isso aqui quando vence, né? Porque tinha um ano de validade. Ele disse, não, cara, nem esquenta a cabeça, você pode renovar isso aí e ficar aí renovando sempre, você não precisa fazer isso tudo sob pressão, né? Porque era muita coisa para um ano, tinha vários cursos, eu tinha que fazer, eles chamam de Practical Assessment, que é você tem que passar uma semana em Rotorua, numa escola de técnicos que tem ali em Rotorua, tem duas em Rotorua, mas só uma que faz para estrangeiro, né? Fazendo várias tarefas do dia a dia de eletricista, provando para eles que você sabe trabalhar. Mas aquela é uma semana e eu tinha que fazer, aquela pior. Tem uma prova aqui para eletricistas, né? Que ela é comparada, o nível dela é tipo o nível da OAB no Brasil. Os caras estudam aqui por 5 anos e rodam, nativo, né? Você tem 3 horas para fazer essa prova, né? Tem um curso preparatório que eu fiz. Isso é uma história interessante até, que era uma cidade em Napier, eu tive que ir, né, em Hastings, né, na verdade, que é perto de Napier, onde fica o Waite, né, que faz a parte técnica lá naquela parte da Nova Zelândia. E eu fiz uma semana de curso lá e o meu chefe mandou para lá assim, olha cara, você tem que fazer esse curso, porque se não fizer você vai rodar no exame teórico, né, que é exame de leis. Esse exame de leis são 2 livros que você tem que estudar. Um é mais pro lado do safety, né, de coisas de segurança e coisas assim, e o outro só parte técnica, cálculos e coisas assim, de leis, não é parte teórica, de teoria de eletricidade, nada disso, isso não precisou. Alguns precisam fazer isso. Eu, como tinha hora suficiente, eu não precisei fazer. Era só leis, coisa muito chata, sabe? Principalmente quando você está fazendo uma língua que não é a tua língua, que você tem 100% compreende aquilo daqui, né, como tem que ser. E aí ele mandou fazer esse curso, eles pagaram esse curso para mim, inclusive. E eu fui fazer esse curso de uma semana, cheguei lá atrasado com um bom brasileiro, tava todo mundo na sala de aula, eu cheguei meia hora depois, né, como sempre, o bom brasileiro eu tinha desculpa pra tudo na época, hoje meu modo de pensar mudou, né? O professor olhou pra minha cara que eu cheguei lá com nem uma caneta na mão eu tinha, né? Porque não me falaram que precisava nada, na verdade, né? E a sala cheia de gente, sabe? Eu era o mais velho, eu acho, lá até, porque todo mundo novinho, né? E chega lá o tiozão pra fazer o curso que o pessoal faz com 18 anos, né? E o professor olhou pra mim, eu tava na aula, e disse, você tá fazendo o que aqui, né? Ele falou pra mim, você vai vir fazer o curso. Mas cadê os seus livros? Cadê seus documentos? Porque tem uma documentação que você tem que preencher antes de ir lá. Ele disse, olha, cara, ninguém falou nada, não trouxe nada. Eu disse, não, então você não pode fazer não. Vai lá na secretaria, conversa com eles lá. E aí, acabou que eles me emprestaram os livros, me ajudaram bastante lá, mas eu entrei tipo depois do meio-dia no meu curso, né? E aí, eu fiz o curso toda, a semana toda, e no sábado, o curso de segunda a sexta, e no sábado você faz a prova. Já válida mesmo, né? Já a prova válida para você, passou, não passou, você pode fazer de novo só em 6 meses, você não pode fazer amanhã. 6 meses depois. E lembra que eu tenho 1 ano minha licença de validade, né? E aquilo já era tipo, estava quase vencendo, né? Se eu não passasse, eu ia ter que aplicar de novo para renovar, né? A provisória. Chegou. Interessante, para quem é fora do Brasil, não é nativo da língua inglesa, o teste tem 3 horas, você tem o direito de aplicar para 1 hora extra. Então, se você não é nativo de inglês, na língua inglesa, você ganha 4 horas para fazer esse exame, né? E na época era no papel, hoje você faz no computador, sabe? Tudo, você tinha que escrever, responder escrevendo com caneta. E aí, sábado de manhã, eu fui lá, sentei para fazer o teste, o mínimo era 75, 70, uma coisa, 70 o mínimo, né? Que é 7, né? 70, eles... E eu tirei 3,5, 35. Porque eu não, para começar, eu fiz o exame, chegou nas 3 horas que todo o resto da turma, talvez tinha mais 1 ou 2 estrangeiros só fazendo. Eu sempre fui chegou no resto nas 3 horas, todo mundo levanta e começa com a barulheira, e eu disse, cara, eu tô aqui, ó, ei, dá um tempinho, né, porque eu continuo tentando fazer alguma coisa aqui, né, mas mesmo assim não deu, 3,5, né, deveria tirar 7 no mínimo, 70, né, mas eu sabia a técnica, né, porque na verdade é tipo o teste de inglês, o IELTS, você não tem que ter muito conhecimento, você tem que ter técnica porque é livro aberto, você não tem que saber de cabeça. Mas você tem que saber onde achar as respostas, né?
Você tem que saber, cada livro tem 1000 páginas, mais ou menos. São 2000 páginas e você tem 4 horas para saber onde estão as coisas ali, as respostas ali, né? No meu caso, para os nativos 3 horas. O meu gerente, que é nativo, ele tinha feito, tipo, 2, 3 anos antes, né? E ele não conseguiu terminar a prova toda. A diferença foi que ele fez, nas 3 horas, as questões que ele fez, ele acertou. E ele passou de primeira. Mas ele não conseguiu terminar o teste, porque é bem delicado, né? Bom, aí não passei, voltei para casa, né? 6 meses para estudar agora. A minha sala eu montei um escritório lá com uma mesa daquelas de camping que quebra no meio, sabe? Que você fiz uma mesa para mim lá, meus livros tudo lá, todos os dias. É difícil pra gente que eu trabalhava 10 horas por dia, 12 horas, às vezes até 14 horas por dia. Chegava em casa todos os dias estudar, fazer aquelas, fiz download das provas antigas, né? E refazia as provas antigas, né? Procurando no livro e tal. Você não pode escrever no livro, é uma coisa bem... Eles olham página por página quando você vai fazer a prova, que você não tem nada escrito, né? E chegou assim, tipo um mês antes de vencer a minha licença, eu apliquei para licença e a licença foi negada, a renovação. Eles falaram, foi negada porque você não cumpriu, eu acho que 1 ou 2 cursos, só que era o curso de safety, primeiro socorro, sabe? Coisas básicas que você tem que ter, que todo mundo tem que ter aqui. Mas o resto eu não tinha cumprido nada, não tinha feito o practical assessment, não tinha feito, não tinha passado na prova teórica, não tinha feito nada, o resto que eles tinham pedido. Então a gente não pode renovar. O meu gerente tinha dito para mim que não precisava fazer, que era só eu renovar. E eu acreditei naquilo. Eles não precisam, o nativo não precisa disso aqui, né? Certas coisas, tipo visto, então não dá para você acreditar no que eles falam, porque eles não fizeram antes, né? Você tem que ir atrás de quem já fez antes, tem que pegar essa experiência de quem já passou por isso. Foi negado. Levei pro meu gerente, olha, cara, aqui ó, você disse que não precisava fazer nada, eu não fiz nada, ou muito pouco, e negaram. E aí eu passei a bola para ele, né? Aí ele escreveu uma carta, tinha que escrever à mão, a EWRB, não sei se ainda é assim, mas na época também era assim. A resposta, quando você tinha alguma negação, tinha que ser dado à mão, não sei porquê, mas teve que ser feita aquela carta. E eles concederam uma exceção. E me deram mais 1 ano sem opção de renovação. Quer dizer, eu podia fazer o teste era 1 ano. Eu sei que eu podia fazer o teste 2 vezes ainda, né? Aí eu tive que me aplicar, né, cara? Eu me apliquei, estudei, fiz um monte, todos os testes, todos os anos, né? Aí fui lá, eu tinha a opção de fazer a prova perto da minha casa. Eu decidi não fazer porque eu já sabia o caminho, eu sabia a sala que eu tinha que fazer a prova lá em Napier, que fica 3 horas e meia de Gisborne. Eu fui para Napier, que eu já conhecia o local. Cheguei atrasado de novo, um sábado, né, na prova. Assim, não atrasado a ponto de perder a prova, mas atrasado porque todo mundo chega meia hora antes para estar pronto, para estar isso, para estar aquilo. Eu cheguei tipo 10 minutos antes, estava todo mundo esperando lá na sala para ler a prova, né? Que tem aquele tempinho de ler a prova antes de começar a prova, né? Aqui tem, pelo menos. Larguei meu carro em qualquer lugar lá e fiz a prova, passei. 77, 78 foi, coisa assim que foi. Nossa, aquele foi... tirou um peso das minhas costas, né? Porque se eu não tenho licença, eu não posso renovar o visto, né? E meus filhos já estavam aqui na época. Minhas filhas, eu já tinha... Demorou 8 meses para me trazer elas para cá. E meu filho não, porque ele não era interesse dele na época, né? Mas ele veio para cá hoje, ele está aqui também. Eu paguei todas as minhas... Eu deixei, tipo, 80 mil de dívida no Brasil. Empréstimo, né? Que eu estava pagando parcelado. Em 8 meses, eu trouxe as minhas filhas para cá. Tudo pago para elas, que você sabe que tem um custo enorme de exame médico, que no caso delas, elas tiveram que fazer no Brasil. Eu tive que pagar uma pessoa para levar elas em São Paulo, porque eu só tinha médico em São Paulo, dirigir elas lá, ficar com elas o dia todo, trazer elas de volta. Eu tive que fazer todo o processo para elas já virem com o visto de estudante doméstico, né? Então elas tinham direito para o meu visto de... esponsorava elas, né? Então, em 8 meses eu trouxe elas, e em menos de 1 ano eu paguei todas as dívidas no Brasil. Não tinha mais nada de dívida lá, zeradinho. Olha, em 2 anos eu aprendi coisa que eu não aprenderia, e não estou falando nem de coisas financeiras, porque coisas financeiras, no primeiro ano eu adquiri coisas que eu não adquiria a minha vida toda no Brasil, sabe? Né? Financeiramente. Mas assim, falando de conhecimento, de realizações, em 2 anos eu realizei tudo que eu imaginava que poderia realizar. Comecei muito mais, e coisas que a gente nunca teria acesso no Brasil, sabe? E você também deve ter passado por isso, você sabe o que eu estou falando. Talvez em Auckland seja um pouquinho mais difícil, porque eu fui sempre para cidade pequena, né?
Eu nunca tive amigo brasileiro. Meus amigos aqui são todos, a maior parte, não todos, mas tipo 90% são daqui, né? Ou gente que veio pra cá de outros lugares, né? Então isso, como tendo esses amigos daqui, abriu muita porta para mim. Eu tive meu inglês se desenvolveu muito rápido trabalhando nessa empresa. Eu trabalhei primeiro, eu trabalhei por 3 anos lá. Teve uma troca de gerência depois, por infelizmente não deu certo e eu tive que sair de lá, sair por mim, já era residente, eu peguei a residência lá, então eu já tinha essa liberdade. Continuei em Gisborne, continuei trabalhando em outras empresas de amigos que eu conheci de lá, lá em Gisborne mesmo. Lá Gisborne é muito bom para você conseguir, é uma cidade excelente para você conseguir visto, para você conseguir crescer. Bom, aí eu me perdi o que eu estava falando. Onde que eu tava? Você não vai me perguntar nada sobre o que falo? Eita, não, é que eu não quero interromper, mas você estava contando que você tinha finalmente trazido suas filhas. Bom, vou pular um pouquinho, porque senão o negócio vai. Meu filho acabou separando da pessoa que ele estava no Brasil. Meu filho estava assim, no limite de poder vir para cá. Ele não podia vir mais dentro do meu visto, porque eu acho que era até 22 anos que podia vir, era o máximo o limite, uma coisa assim que era, né? E ele já estava um ano ou dois mais velho, mas ele continuava podendo vir se eu pudesse, se ele ou eu provasse que eu sustentava ele no Brasil, mas eu não sustentava ele no Brasil. Não, até ali, porque ele não pagava aluguel, mas aí começou o quê? Eu tive que fazer um processo para poder encaixar ele no meu visto aqui, de começar a pagar coisas para ele no Brasil, lá, aluguel, água, luz e coisas assim. Acabou dando certo, né? Ele teve que fazer um teste, como ele não vivia aqui, ele teve que fazer teste de inglês no Brasil. Ele tinha a opção de fazer, não precisava ser a IELTS, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele fez aquele outro lá que é britânico, TOEFL? eu acho que é esse aí mesmo, que você faz a parte no computador e tem uma parte de. É mais simples o teste, mais direto, né? Mas ele precisava tirar 3,5, só 3, uma coisa assim que era muito pouco, sabe? Era bem baixo, né? Era só para realmente provar que ele tinha um conhecimento. E a ex-parceira dele lá, ela era professora de inglês, então ele conseguiu pegar bem, ele falava bem, ele fala muito bem inglês hoje, já falava na época, né? A minha filha mais nova não tem sotaque, né? Que veio pra cá, ela chegou aqui com 13 anos, ela foi a primeira a trabalhar aqui, ela entregou o jornal primeiro antes de mim, né? Ela como entregava, claro que era só ali a mixaria, uns troquinhos, né? Mas ela teve ela que entrou em contato com a pessoa, ligou pra pessoa que tava um anúncio que ela viu não sei aonde lá, e a pessoa começou a dar serviço pra ela entregava jornal na rua lá e tal. Ela é muito assim, hoje é totalmente independente, ela é independente há muito tempo já, na verdade. Ela mora, meus filhos, cada um tá num canto, né? Eu tenho uma filha que está ainda em Gisborne, né, que é essa mais nova, né? Ela mora sozinha, ela é totalmente independente. Eu tenho uma filha que mora em Hamilton, hein? Ela trabalha com aqueles Hayabs, que é aqueles caminhão que tem a crane, né? Que tem o guincho, né? Truck trailer que ela usa, ela é classe 5, né? Que é esse caminhão maior. E eu tenho uma filha que hoje veio morar comigo, né? Acabou separando do marido dela e mora comigo hoje com a minha netinha, né? E o meu filho mora em. Bom, meu filho, na verdade, ele mora virtualmente em Wellington, mas o trabalho dele, ele viaja a Nova Zelândia toda, então cada semana ele está num canto. Ele mora mais em final de ano em Wellington do que. E ele trabalha na área de também, não bem na elétrica, mas próximo, né? Esse negócio de hospital que tem aqueles botões de chamar, aqueles que chama de bell, né? Call bell. Ele testa aqueles negócios lá e certifica aquilo lá que está funcionando, né? Então ele vai em vários, toda a Nova Zelândia testando aquele negócio lá, né? Que para ele tem o teste é feito numa central em Wellington, né? Por isso que a empresa é lá. Aí fica um cara no telefone lá e ele aperta os botões aqui e se aparecer lá tá funcionando. Mais ou menos isso. É bem legal, até interessante, né? Uma coisa que não existe no Brasil, até onde eu sei também, né? Uma profissão que, né, para quem gosta de viajar é muito boa. Mas, ô Jaime, Hum. aí que eu tô aqui intrigada, encafifada, que você já tinha até conseguido visto de residência, supostamente estava tudo bem. Por que que você começou a pular, então? Foi mudar de cidade, foi mudar de profissão, foi estudar É, outras coisas, foi por hobby? O que te motivou? não, a gente sempre teve vontade, como o Gisborne é muito isolado, são 3 horas e meia de nada, assim. A primeira vez que você faz aquela viagem é muito bonito, é maravilhoso. Segunda, nossa, bacana. Da terceira pra frente você já começa a ficar assim, puta, 3 horas e meia dirigindo aqui de novo, sabe?
E aí a gente sempre teve vontade de vir aqui para essa região onde a gente está hoje, né? Ou Auckland, né? É uma região, eu morei em Auckland, eu amo Auckland também. O problema de Auckland é o trânsito, né? Eu não gosto, hoje eu tô na segunda casa que eu já comprei aqui, eu moro na segunda casa que está a 5 minutos do meu emprego. A primeira casa estava a 3 minutos do meu emprego, né? Onde eu trabalho, no meu local, onde eu, né? Demora mais para mim caminhar do estacionamento, que são 10, 15 minutos caminhando até a minha sala, do que chegar lá na empresa, sabe? Então eu não gosto de perder tempo. Eu trabalhei muito tempo em São Paulo, ficando horas no trânsito, e eu não gosto, não quero mais isso pra mim, né? E a gente sempre quis vir pra cá porque tem muita opção de passeio, muita opção de gastar dinheiro, digamos assim, né? Em Gisborne também tem, mas chega um ponto que você conheceu tudo. Um ano você viu tudo, você conheceu tudo, você já andou em todas as trilhas, já foi em todas as cachoeiras, você já conhece todos os cantinhos, as praias lindas de Gisborne, e você começa a não enjoar, mas assim, começa a não querer mais aquilo. Quando eu comecei a ter esse sentimento, por coincidência, aí voltando um pouquinho, eu recebo no meu mailbox, na caixa do correio, um bannerzinho anunciando uma escola de aviação. Eu disse, nossa, eu sempre amei aviação, cara, sempre gostei, meu irmão adorava aviação, e vou lá ver como é que funciona isso. Aí fui lá ver, porque eu queria ter a facilidade de vazar de Gizmo rapidão, sabe? Chegar em Tauranga, chegar em Rotorua, onde for, assim, rapidão e voltar no mesmo dia. A gente fazia isso de carro, mas era cansativo. Principalmente pro paragliding, né? Um esporte radical que eu gosto de fazer, que eu faço. Parei agora porque eu andei me quebrando aí, então parei. Dei uma parada, uma segurada para fazer outras coisas, né? Focar em outras coisas. Esporte radical tem esse problema, às vezes você tem que dar, né, um passo para trás. Comecei a fazer o curso de piloto. E foi indo e estudando. O piloto na Nova Zelândia ele é muito diferente do Brasil, né? Quanto que você investiu para tirar seu brevet? Cara, se eu falar pra você, se a gente pensar em dinheiro, aviação, você nem começa pra começar, né? Você nem começa, porque a hora de voo, você tem que pagar o avião e você tem que pagar o instrutor. Então, geralmente a gente aprende num avião pequeno. Eu tive a facilidade de aprender num avião médio, o que foi bom, muito bom. Eu tive que pagar um pouquinho mais, porém era o avião que estava disponível lá. Eu vou te dizer só o meu hits, como é que fala, os fone, né? Foi $2.500. Eu não precisava comprar, tinha a opção de usar do aeroclube da escola, porém, eu chegava lá que eu estava sempre suado, nojento, alguém antes tinha usado antes, eu disse, não quero isso pra mim. E pra mim, com o meu inglês na época, não era ainda. Lembra que eu estava um ano na Nova Zelândia, eu estava patinando ainda. O fone que eu comprei é aquele com cancelamento de som, então qualidade superior de som e tal. É o que tinha de melhor na época, né? E que até hoje é que todos os pilotos profissionais usam ainda. Porque eu tinha que escutar claro o que a torre estava falando para mim, mesmo estando com o instrutor, eu não podia voar sozinho na época. Estando com o instrutor sentado do meu lado, era eu que estava ali respondendo e fazendo, era eu que estava controlando a máquina, né? E eu não entendia. E quando eu não entendia e tinha que falar para o meu instrutor que eu não entendi, ali eu perdia, como que eu vou explicar, alguns pontinhos, eu tinha que voar mais, praticar mais. Meu instrutor foi um grande professor de inglês para mim. O cara tinha tipo assim 20 anos, 18 anos, eu lá com 40 anos aprendendo com ele. Ele é ainda excelente. Hoje ele não voa mais. Ele desistiu. Nova Zelândia é uma coisa assim, impressionante, né? O cara era profissional, ele era piloto de linha aérea. Ele instruía, dava instrução nas horas vagas, que era final de semana, que eu aprendia com ele lá. E ele chegou a um ponto, eu vou viajar o mundo, de mochilão. E ele tá viajando até hoje, eu tenho ele no meu Facebook, tá lá na Itália. Eles param do nada, assim, sabe? E saem a viajar. A gente nunca vai pensar em fazer isso no Brasil, largar um emprego em linha aérea para poder, ganhando muito bem, para não poder não sair por aí, né? Mas essa é outra história. E ele me ensinou muito o inglês, né? Principalmente como falar os números, né? Que a gente tenta falar os números em português, a gente fala de um jeito que aqui eles entendem como um número muito maior do que a gente está querendo dizer que é, né? Bom, fiz o curso, você perguntou de quanto custou. Você tem que fazer 7 exames, 6 exames teóricos, né? Cada exame que você faz são de uma certa matéria, por exemplo, meteorologia, navegação, a parte de instrumentos do avião, cada exame é uma coisa, né? E você é obrigado a ter, por exemplo, a parte de instrumentos para poder fazer o primeiro voo solo.
Você tem que fazer, tem que ter aquele crédito, né, que eles falam, né? E é bem complicado, porque é um livro também tipo de 400 páginas, e aquele de livro fechado você tem que saber na cabeça, você não pode, você tem que saber, porque quando você está no, faz sentido estar num avião, você não tem um livro para consultar, você tem que saber de Você tá cabeça, indo, sabe? espera, que página, né? Eu estudei muito, eu voei mais tempo, porque eu estava estudando para poder passar nesse primeiro exame, né? E passei de primeira no exame. Fui lá, fiz o exame, marquei, passei. No outro dia eu estava voando solo no avião, só eu voando. Foi o primeiro voo solo em Gisborne, que é uma região assim linda, né? Eu até me emociono na fala. Você corta essa parte. Não, é aí que fica a beleza da entrevista. Acredito que tenha sido um momento, então, muito marcante, né? Porque para você, com o idioma e com todo o desafio, né? E mais a pressão do lado profissional, de todas as licenças, etc. Então, aquilo foi como literalmente você tá voando, né? Eu tenho até hoje aqui. Vamos ver se aparece. Não vai aparecer, eu acho, mas é Não, uma. É, vamos ver aqui. vai ter que cancelar o Não, mas tudo player. bem. Depois eu mando uma foto pra. Tem essa foto aqui que é. A imagem do voo? O que estava passando na sua cabeça no momento do voo? É um esforço muito grande, né? Nem a questão do dinheiro, porque o dinheiro a gente tem, a gente consegue, a gente trabalha e não é pra isso. É mais você se esforçar no segundo idioma, você conseguir passar num teste que eles aqui não passam, né? E essa foto aqui, ela, quando eu tava taxiando, meu instrutor tirou a foto de mim, né? Do avião e tal, né? E é forte. Mas ali foi só o começo também, né? Porque depois foi mais, sei lá, horas e horas de treinamento até eu conseguir receber minha licença e tal, né? E os outros tantos testes que eu tive que fazer, né? Ô, E quando Jader, você recebe a licença, né? Você só pode voar de dia, depois você tem que fazer outros treinamentos, outros para você poder voar de noite, então, né, vai. Mas o que a gente estava falando mesmo? Aí eu peguei minha licença e a gente teve um problema em Gisborne, né? Infelizmente, há uns anos atrás teve um acidente de avião, o avião caiu em cima das linhas elétricas, né, que alimentam o Gisborne. A gente ficou 3 dias lá sem nada, sabe? Não tinha nem dinheiro, não tinha nem o supermercado funcionava, não tinha bomba de gasolina, não tinha nada, né? Tava tudo sumiu porque não tinha dinheiro, né? Você tinha um posto só que vendia, se você tivesse dinheiro, porque eles não tinham maquininha, né? Fora os terremotos que a gente tem direto, né? E isso foi uma coisa também que foi me incentivando eu não sei porque tem tanto terremoto em Gisborne, né? Mas aqui não é tanto assim, bom, até que porque o ano passado foi uma coisa impressionante aqui também de terremoto, né? Porque aqui é uma área vulcânica também, né? Mas não é tão constante, né? E eu, sei lá, eu sempre tive essa coisa, vai que eu preciso sair rápido daqui, eu preciso, né? E aí você, voltando à história de quanto você perguntou de quanto que saiu o negócio, né? Eu acho que saiu US$ 50 mil, mais ou menos. Toda a licença, todo o treinamento, todo. Eu continuo treinando até hoje. O avião não é que nem carro, que você compra um carro e você sai andando nele, não funciona assim. Eu comprei o meu avião, eu fui voar ele 3 meses, 4 meses depois, só do que eu comprei ele. Eu fiz o primeiro voo, claro, com a pessoa que estava me vendendo, que já era qualificado para aquele avião, né? Mas eu não podia voar ele, né? Então, é uma coisa muito restrita, principalmente aqui, né? A gente não tem, eu tinha uma dificuldade, quando eu estava fazendo meu treinamento, eu tinha uma dificuldade enorme na navegação, é muito difícil a navegação, porque eles não usam, você não pode usar GPS aqui. Não é, você tem que aprender do jeito antigo, porque tudo pode falhar e você tem que saber, com tudo, sem nada, como chegar do ponto A ao ponto B, né? Então a gente faz um treinamento, envolve algumas horas de cross country, né? Que você tem que sair de uma cidade para outra com o instrutor e depois você faz sozinho aquele mesmo percurso, porém com mapas dentro do avião. Você não usa, você tem que entrar liso, só com o mapa e os instrumentos que você usaria e se localizar, né? A gente aprende isso. Eu tive dificuldade com isso, né? E eu comprei um curso no Brasil, tinha uns cursos online de navegação da aviação do Brasil.
o curso não tinha nem 10% do que eu tinha que aprender aqui. Eu disse, nossa, que não serve de nada, sabe? Não é que querer desfazer o que se aprende no Brasil, mas a Nova Zelândia tem os top pilotos estão aqui, né? Quem trabalha na aviação sabe, o pessoal da Ásia vem tudo treinar aqui com a gente. Gisborne tem uma escola enorme de aviação. A gente não sabe, muita gente não sabe disso, sabe? Tem uma escola de aviação e só atende gente do exterior que vem aqui só para aprender linha aérea, para ir para vem para cá, aprende e volta direto para a linha aérea no país deles lá. São todos asiáticos, né? Não sei por que também, não me pergunta por quê, mas como funciona aqui, né, os negócios. Então eles são muito rígidos, né, no ensino aqui, né? Porque tem dois tipos você pode aprender sozinho, que você quiser. Fazer tudo sozinho. A parte teórica, né, claro, né? Você tem que voar com o instrutor. Você não precisa ir para uma escola, né? E eu fiz essa parte, que fica mais barato. E gastei isso tudo, imagina você vai para a escola. Não gastei, o investimento é um hobby que um dia pode me dar alguma, sei lá, não pensa o que eu penso é difícil até de explicar, né? Porque é um hobby caro, o pessoal pensa às vezes que, o meu hobby é caro, eu tenho que gastar, sei lá, R$ 1.000 por mês, né? Esse R$ 1.000 eu gasto numa hora, menos de uma hora, muito menos de uma hora. Não é gasto, me traz satisfação, né? Uma coisa. E não é uma coisa que ofenda a minha vida ou a vida da minha família, né? Não deixa a gente A gente tem essa condição na Nova Zelândia. No Brasil não teria isso, né? Resumindo a história, né? A gente consegue fazer isso aqui, né? Consegue ter realizar essas coisinhas assim, essas coisinhas entre aspas, né? Então, agora eu tô pensando assim, como a audiência, né? Os brasileiros, eles estão fazendo as contas na cabeça. Que veja só, você estava mandando dinheiro para o seu filho, para suas filhas, É. sustentando aqui, mas tentando, pagando os cursos, não sei o quê. Aí É. depois é toda a E tava mudança. fazendo faculdade ao mesmo tempo, eu não te falei isso aí. Comecei a faculdade assim que eu peguei a residência aqui, porque você sabe que se você não é residente, você não, é muito mais caro. Assim que eu peguei a residência, eu fui na faculdade lá em Gisborne, no Waite, né, que tem lá. E eu queria fazer um curso superior, porque na época, se eu quisesse, eu tinha, hoje eu não tenho mais, porque hoje a minha cabeça mudou, eu aprendi certas coisas mas na época eu tinha essa intenção, talvez, ir para a linha aérea. E para ir para a linha aérea, eu precisaria de ter uma faculdade para ter facilidade de ter no nível superior. Aqui ou na Austrália, é fácil de você entrar na linha aérea. Sem nível superior, você tem que entrar com. Até entra, mas é mais difícil. Então eu fui para a faculdade. E a faculdade aqui é 3 anos, né? E eu consegui. Muita gente tem dificuldade de converter os documentos do Brasil para cá. Eu não tive dificuldade nenhuma. Claro, eu tive que traduzir, né? Mas eu não reconheci nada. Eu levei na faculdade lá, que eu já tinha um nível técnico no Brasil, eu eletricista qualificado e tudo mais, né? E eles reconheceram aquilo para mim e me deixaram entrar no segundo ano direto da faculdade. Não precisei fazer o primeiro. Não precisei fazer nada de inglês. As pessoas pensam, você tem que fazer a IELTS, você tem que fazer isso. Não tem que fazer, cara. Você vai na faculdade, se teu inglês é bom, a pessoa que está te entrevistando ali, ela vai te dizer. Se ela te disser que você tem que fazer a IELTS porque teu inglês é ruim, senão ela nem fala. Né? Você fala, a faculdade tem que te aceitar. É verdade, ela tem que te aceitar. Porém, dependendo do curso que você faz, é claro, né? Não tô o curso que eu fiz foi de informática, né? Dependendo da região que você está também, né? Em Gisborne é difícil de encher uma turma de informática lá. A faculdade vai te aceitar, eles querem você lá, eles têm que sustentar o prédio, eles têm que, né? É bem lógico isso. Tem que ter, a gente é cliente deles, né? Então ele vai te aceitar desde que você tenha o que a Nova Zelândia exige, né? Agora, eles não vão te aceitar se você não consegue compreender num nível de conversação normal o que está se conversando ali, ou eles não conseguem te entender o que você está falando, ou tentando comunicar. Então, aí eles começam a impor certos requisitos, né? E aí o pessoal vai pro Facebook e vai dizer, você tem que fazer isso, tem que fazer. Não, não tem, cara. Você vai lá e conversa com a faculdade lá, e eles vão dizer, não vai atrás de Facebook, porque cada lugar muda. Se você está em uma cidade pequena, vai ser mais fácil do que uma cidade grande. Cidade grande tem um monte de gente. Em Auckland, eles têm fila para entrar na faculdade. Você vai em Gisborne, eles não tem gente para entrar. Então, e o nível de ensino, não vou dizer que seja, eu não tenho como avaliar se é o mesmo ou não, porém, eu presumo que seja o mesmo, porque aqui você sabe que a gente tem níveis nas faculdades, como é que fala? Tem níveis lá de certa
Ai, meu Deus, sumiu o A nome agora do negócio. classificação, né? É, a É, classificação, tipo A, B e C, né? E então não foge muito, porque senão os caras não estão e principalmente faculdade, não vão estar dando aula, né? E aqui a faculdade, ela é presencial. Pelo menos a maior parte dos cursos, ou os cursos principais, você tem que ir presencial. Aí o que aconteceu? Eu estava voando na época, fazendo final de semana. Claro que eu não ia todo final de semana, porque o dinheiro vai rápido, né? É rapidão. Então eu ia, a cada 15 dias eu fazia lá uma 2 horas de aula, né? Nesse meio tempo eu comecei a faculdade part-time, quer dizer, eu escolhi certas matérias para fazer, não ia em todas, né? O que me permitia ir 2 dias na semana na faculdade só. E aí eu tirava trabalhava os outros dias, né? Quer dizer, eu ia na faculdade e tinha que pagar em dobro, porque eu pagava a faculdade, paga nenhuma faculdade de graça aqui, principalmente quando você faz part-time, o governo não te ajuda, você não tem auxílio, né? Você não pode, a não ser que você vai estudar full-time, aí você consegue, mas dependendo de quanto você tem de gasto, não vai te cobrir todas as suas despesas. Eu pagava na faculdade, eu pagava no trabalho, porque eu não recebia, então eu pagava em dobro para estudar. E às vezes eu tinha que ir 3 vezes na semana, dependendo de como que ia. E eu comecei a me complicar no trabalho também, né? Porque as pessoas, elas te contratam esperando, apesar de eles terem concordado de eu fazer isso no início, às vezes o negócio apertava para eles lá, de trabalho, e eles vinham pra cima de mim, sabe? Ah, cara, não dá pra você fazer isso, dar um jeito lá, dar um jeito cá. E assim, cara, não dá, não dá. Esse é o meu objetivo, eu quero terminar essa faculdade. Tô fazendo part-time já, porque eu preciso trabalhar também, né? E aconteceu isso algumas vezes, mas eu consegui contornar, sabe? E o dinheiro nunca faltou, Maia. Nunca faltou dinheiro, sabe? Nunca. E você sabe que todo mundo ganha mais ou menos o mesmo. Que, claro, eu tô falando no meu nível de qualificação, né? Se você vai comparar a pessoa que trabalha fazendo, não desqualificando a pessoa que faz faxina, porque a minha esposa fez muita faxina aqui, ela trabalhou muito de faxina. Então não desqualificando, mas não dá pra. E ela sempre me ajudou. E se não fosse ela, eu não teria feito isso daí tudo. A gente sempre foi combinado junto, né? E ela pagava muito das minhas coisas, né? Então, a gente, como um casal normal, né? Por isso que a gente tá 30 anos juntos também, sempre soube combinar essas coisas, né? Você não consegue fazer tudo isso sozinho, né? Depende, né, dos teus objetivos, né? E aí trouxe meus filhos, tive que pagar tudo para eles, tive que pagar passagem de avião, é óbvio, tive que pagar e nunca faltou dinheiro. Nunca tive dificuldade com dinheiro aqui, sabe? Nunca. E no Brasil eu sempre tinha, o mês sempre era maior do que o salário, como é até hoje. Meus colegas estão lá, ainda continua, não mudou muita coisa, né? O pessoal que vai visitar o Brasil, chega lá uma semana tá com vontade de voltar já, sabe? Eu sou suspeito de falar porque eu só tenho uma irmã e um irmão no Brasil. E eles têm a vida deles lá, vivem lá, não, né, não tem nem. Nunca cogitaram de sair, né? Então não tem muito que me chame a atenção. A minha esposa, que tem toda os parentes dela lá, o pai, mãe e tudo mais, né? E eu tô aqui há 8 anos, não voltei no Brasil mais, né? Então não sinto. Porque o gasto, o dinheiro para ir no Brasil é muito alto, porque são 2 pessoas no mínimo para ir para o Brasil, né? A gente tem que tirar 30 dias de férias, as contas aqui continuam vindo, né? No mínimo 30 dias você tem que pagar tudo aqui. Aí você tem que pagar lá. Quando você junta esse dinheiro, nossa, são 15, 20 mil dólares para fazer essa brincadeira aí, nesses 30 dias, né? Eu posso ir viver como rei na Tailândia por um mês e não gasto metade disso. E eu não conheço a Tailândia, por exemplo, né? Só um exemplo, né? Jader, uma coisa que eu esqueci de te perguntar. Você começou a contar e aí você trocou o assunto, né? Porque eu é que joguei a bola, mas você conseguiu, então, dentro daquele próximo ano de extensão ali do seu visto, a conseguir a sua gradação, digamos, seu título definitivo. A licença elétrica, É. de eletricista. Consegui a licença, né? Antes de vencer, consegui a licença, consegui passar no exame, né? Aí eu comecei a mandar esses resultados que eu tinha já para a EWRB, né? Para ficar registrado lá e os caras veem que eu estou fazendo alguma coisa. Porque eu não ia ter tempo de renovar, fazer tudo até o vencimento da licença. Estava bem perto de vencer na época, né? E eu ainda tinha que fazer uma semana. Eu tinha que fazer mais um curso que era rápido de um dia, porém esse curso não acontece sempre. Você tem que bucar, como é aqui, a gente fala bucar bem na frente. E tinha que fazer essa semana em Rotorua ainda.
de Practical Assessment, né? Falando desse, para quem quer vir trabalhar na área elétrica, inclusive, o pessoal tem sempre receio da parte prática em Rotorua, né? Não é só em Rotorua, mas eu fiz em Rotorua, eu preferi ir lá, né? É bem tranquilo, cara. Para quem sabe fazer as coisas, não é. Claro que você tem que saber, por exemplo, a gente trabalha muito com eletroduto exposto aqui, né? Eletroduto daqueles flexível, e a gente faz muita curva com aquilo. E tem uma ferramenta para fazer a curva aqui. Se você não souber usar aquela ferramenta, você vai estar com problema, porque eu não trabalho na área predial, área de casa, eu não faço isso. Até faço quando tem alguma coisa, porque eu tenho uma empresa minha também, né? Então, se a pessoa aparece, eu faço, mas não é a minha área, sabe? Não é o que eu gosto de fazer. Mas eu tive na empresa que eu trabalhava, quando eu vim pra cá, eu tive que fazer, né? E eu tive que aprender a usar essas ferramentas. Se eu fosse para lá sem saber usar essas ferramentas, eu ia ter problema, com certeza. Mas se você está trabalhando aqui um ano, você já sabe usar isso. É básico que os caras. Instrumento de medição também, sabe? Você tem que saber usar. Eu cheguei lá, eles me deram tem aquela apresentação básica, uma turma, né? Tipo uma sala de aula. É bem estilo Senai, para quem já fez Senai, sabe como é que é os box, sabe como é que é. É bem mesmo estilo, né, daquilo lá. Um pouco diferente, que eles são mais restritos, eles não te dão acesso à energia, você não pode energizar nada, você tem uma chave, você tem que chamar alguém. No Brasil não tem essas coisas, né? Eles te dão um livro com várias tarefas que você tem que completar durante a semana. Eu peguei aquele livro, eu não lembro de cabeça quantas páginas são, quantas tarefas são, mas são várias tarefas, né? Para fazer de segunda a sexta. Eu consegui terminar na quarta-feira. Quarta-feira estava tudo pronto, eu estava indo embora, já assinado. O instrutor já tinha assinado tudo pronto, né? É bem sossegado, sabe? É bem tranquilo, porque aquilo lá é feito para adolescente que está começando a vida agora, né? A gente que já chega com experiência, sabe fazer, é tranquilo, sabe? Não tem que ter medo né? Não tem que ter muito inglês também, porque eles vão te dar aquilo por escrito. Tem algumas coisas que são bem difíceis de fazer que a gente não faz no Brasil, mas se você tem experiência, é sossegado, sabe? Você não pode usar celular, né? Você não pode ter consulta, a não ser ali dentro mesmo, né? Mas assim, é normal do dia a dia de quem trabalha com isso, né? E para você conseguir essa licença, você investiu mais ou menos quanto? A licença foi barato. Licença não é caro, sabe? Não, Não mas é, todas essas provas e tudo mais. o que demanda mais é acomodação, é viagem, né? Porque eu estava numa cidade que não tem, eu tinha que viajar de Gisborne na Rotorua eu comprei uma caravan, né? Fiz a membership, me associei na New Zealand Caravan and Motorhome Association, né? Que é a associação de caravan, no Brasil chama de trailer, né? Então, e aí eu e minha esposa, a gente ficava nela, sossegado, eles não tinham problema com acomodação, né? Os camping da associação são bem baratos, tipo $3 por noite, agora é 5 por cabeça por noite, né? E, assim, eu vou te dizer, é quase nada que gasta, né? A licença é tipo $300, $400 a prova lá. Quer dizer, quase nada quando você já está trabalhando aqui, né? Se você vier aqui para fazer isso com dinheiro real, você tem que se programar, né? Se você for comparar com uma licença de avião, por exemplo, é nada. Mas aí você tem esse custo inicial lá de aplicação da licença, depois a prova, você tem que fazer aquele curso antes da prova, o brasileiro tem que fazer, você não passa, não tem jeito. Eu fiz e não passei, né? Mas eu aprendi como fazer, né? Pelo menos. Eu tive a experiência do primeiro exame, né? Aquele curso lá, ele não é barato, mas como a empresa pagou, para mim saiu nada, né? Porque foi pago pela empresa, mas é tipo assim, $300 também, o curso, por uma semana, né? Você tem que ter os livros. Na Nova Zelândia é ilegal imprimir os livros. Vem escrito nele a tua licença. A gente tem, como eletricista, tem acesso de graça aos livros, né? A gente chama de standards, né? E são vários, né? Só que quando a gente imprime, sai impresso a nossa licença ali. Cada um tem o seu. Então, se você imprime, você salva um PDF, aquilo vai para a internet, aquilo dá um rabo do cão, sabe? E ninguém libera. Eu consegui, na época, de graça, num da Austrália, que eu tenho até hoje, que é as mesmas regras. Quando você pega a licença aqui, tem o tratado, ele te permite usar, transferir para lá sem problema nenhum, ou de lá para cá. Então, a mesma licença daqui vale na Austrália. Ah, legal. Então Claro, você precisa fazer você tem, equivalência. você tem que fazer, tipo, preencher um formulário lá e assinar, e é isso. Depende do estado onde você vai, né? Alguns estados na Austrália é, exigem um outro curso extra, mas nada assim, tipo segurança, coisa assim, nada demais.
Não é caro, Maia, porque é barato que eu nem me lembro quanto foi que eu paguei, mas é tipo também nessa casa de 200, US$ 300, né? E aí você tem que organizar a acomodação lá, claro, a acomodação em Rotorua não é barata, né? Como Rotorua é uma cidade muito turística, né? Deslocamento, dependendo de onde você tá, né? Mas geralmente todo mundo tem carro aqui, então é tranquilo, né? A licença elétrica, eu vou te dizer, com US$ 1.000 você tira ela, paga os cursos e não é muito mais do que isso, né? Claro que eu estou meio desatualizado, né? Mas você sabe as coisas aqui não sobem nessa área tanto, né? E aí, bom, de avião a gente vai passar para transporte terrestre. Tá bom.